Todas as demandas apresentadas aqui pelas nossas lideranças foram repassadas com antecedência às candidaturas. Portanto, os candidatos têm conhecimento prévio de todas elas. Agora vamos saber o que a Igreja pensa sobre reforma política. Eu convido o vigário-geral da Arquidiocese de Maringá, Padre Bruno Eliseu Versari, para fazer uso da palavra, ele que é pároco da paróquia Santa Maria Gorete, em Maringá. Uma salva de palmas ao Padre Bruno. Junto com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades, a Igreja Católica em Maringá está engajada na luta por um projeto de iniciativa popular da coalizão da reforma política democrática e por eleições limpas. Por isso, neste fórum, apresentamos que consideramos a mais importante demanda. A reforma política. São 4 os pontos principais que defendemos: o afastamento definitivo das eleições do dinheiro vindo de empresas, igualdade entre homens e mulheres, eleições proporcionais em 2 turnos, participação da sociedade em decisões nacionais importantes e que o voto do cidadão seja computado apenas para o candidato em quem ele votou. Como comunidade de fiéis e de cidadãos, após as eleições, vamos ainda continuar em campanha para que a nossa iniciativa alcance o mínimo de 1.500.000 assinaturas, assim como no caso da Lei da Ficha Limpa e da Lei 9.840 de combate à corrupção eleitoral, vamos alcançar mais uma importante vitória na consolidação da democracia brasileira. Muito obrigado. Na sequência, eu convido agora a coordenadora da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Maringá, Zulmira Valeriano Bononi. A Zulmira vai apresentar para a gente a demanda sobre região metropolitana. Para que serve a nossa região metropolitana de Maringá e o escritório regional, faz sentido que municípios distantes de Maringá pertençam à sua região metropolitana? Nossa comunidade não quer mais ser enganada com falsas políticas públicas de âmbito regional. Defendemos o estabelecimento da relação formal entre o governo estadual e as regiões metropolitanas de Curitiba, Maringá e Londrina, por meio de pactos territoriais metropolitanos, a construção de canais de acesso dos interesses coletivos aos fundos públicos e definição de critérios técnicos para a criação e ampliação das regiões metropolitanas no estado do Paraná, e a identificação dos problemas comuns entre os entes municipais para o estabelecimento de ações cooperadas. Obrigada. Muito obrigado, Zulmira, coordenadora da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Maringá. O próximo candidato a fazer uso da palavra por 15 minutos, como estabelecido na regra deste fórum com todas as assessorias, será Bernardo Piloto, do PSOL. Boa noite a todos e todas. Eu queria agradecer o espaço aqui, parabenizar a Arquidiocese de Maringá pela disponibilização do espaço igualitário, enfim,
lamentar, né, a ausência de alguns candidatos inclusive que pressionaram aqui para mudar o formato do evento, enfim, teve todo um debate sobre isso, né? Então, agradecer o espaço, lembrar a todos vocês que eleição não é corrida de cavalo, para a gente ter que votar naquele que está em primeiro lugar. Eu vou procurar aqui focar no documento enviado para a Arquidiocese, que nós consideramos um documento muito bom, e eu vou procurar comentar um pouco as propostas do PSOL, as propostas da nossa campanha, em cima desses elementos trazidos pelo documento da Arquidiocese. Primeiro ponto que foi trazido para nós é o tema da juventude, né? E eu fiquei muito feliz de que esse tema esteja presente, especialmente no último ponto, a questão da opressão geracional, porque eu tenho passado um pouco por isso nessa campanha. Todo mundo fala da importância da participação do jovem, mas quando a gente tem um candidato jovem a governador, ele é cobrado pela falta de experiência. Então, ou a gente quer experiência, ou a gente quer juventude, né? A gente precisa escolher isso. E o jovem é muito pressionado por isso. Ah, você não tem experiência. Bom, mas se eu não tiver oportunidade, eu nunca vou adquirir experiência. E também, sempre é bom lembrar que ter experiência não significa necessariamente boa coisa. O Sarney, o Renan Calheiros, o Collor, o Maluf, têm muita experiência na política e nem por isso eles fazem uma boa política. Tenho certeza aqui que nenhum de vocês gostaria de votar num desses nomes que eu falei aqui. Então, fiquei muito feliz de ter esse item sobre o jovem. É muito importante que o jovem tenha um papel ativo na política. Nós, no PSOL, procuramos praticar isso. Eu tenho 30 anos, sou candidato a governador. O presidente estadual do PSOL é o Leandro Dias, tem 28 anos. A presidente do PSOL em Curitiba é a Renata Moraes, tem 27 anos. Então, nós temos no PSOL um protagonismo do jovem, entendemos que é fundamental isso, né? Segundo ponto, trazido pelo documento, a questão das rodovias, né? Primeiro, registrar que nós temos autonomia para falar isso, porque não tem um centavo na campanha do PSOL de dinheiro de pedágio, de dinheiro de indústria automobilística, de dinheiro daqueles que lucram com a péssima qualidade das rodovias hoje. Então, o PSOL tem autonomia para falar sobre isso. Nós defendemos a auditoria nos contratos de pedágio. Temos que verificar o que está errado nesses contratos para que a gente possa revisá-los e para que a gente possa anulá-los. Nós, do PSOL, temos certeza que há irregularidades nesses contratos e, com uma auditoria, vamos certamente conseguir anulá-los. Nós defendemos a ampliação das rodovias, né? Nós entendemos que não dá para cobrar das pessoas a questão da imprudência com a qualidade das rodovias que a gente tem hoje, né? Você fica numa estrada muito tempo sem ter uma terceira faixa, sem ter um ponto de ultrapassagem, e aí quando isso aparece, todo mundo quer ultrapassar, acaba gerando acidente. Eu tenho feito a campanha viajando de carro e de ônibus e tenho vivido de perto essa realidade. Nós defendemos também que haja um controle do Estado em cima das empresas de ônibus que fazem os serviços intermunicipais. Hoje o transporte intermunicipal é muito ruim, é muito ruim. É muito ruim você pegar um ônibus de Campo Mourão a Umuarama, por exemplo. Demora muito, tem poucos horários. É muito ruim um ônibus de Maringá a Londrina. Demora muito, tem poucos horários. Vai parando demais. Eu mesmo, para vir ontem de Cascavel para cá, não tenho ônibus que sai à noite de Cascavel, venha de manhã em Maringá. Então, a gente propõe uma empresa pública de transportes para que o Estado tenha controle sobre isso e a gente possa ter mais linhas e mais qualidade para você que necessita pegar ônibus para ir visitar uma cidade vizinha. Hoje, o transporte entre essas cidades é muito ruim e é um transporte monopolizado, né? As empresas têm o mesmo dono. A Expresso Nordeste, a Garcia e a Brasil Sul são do mesmo dono. Terceiro ponto trazido pelo documento, a questão da reforma política. Nós apoiamos o projeto defendido pela CNBB e pela OAB. Nós fomos o único candidato presente no lançamento da plataforma Eleições Limpas, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, lá em Ponta Grossa. Estivemos presentes juntos, temos acordo com a plataforma colocada e defendemos as bandeiras trazidas por esse projeto
de iniciativa popular pela reforma política. Então, temos total acordo com essa questão. Sobre a questão da região metropolitana, nós entendemos que é necessário que as regiões metropolitanas sejam tratadas com planejamento. Hoje, de repente, vem uma verba para fazer uma obra, mas não é porque a cidade precisa da obra ou tem um planejamento para fazer aquela obra. Vem a verba porque alguém arranjou aquela verba, né? Vem a verba sem planejamento nenhum e acaba, às vezes, você tendo uma obra que não era necessária fazer, mas o deputado quer fazer aquela obra porque ele vai ter lucros políticos fazendo aquela obra que muitas vezes não era necessária, muitas vezes é uma obra feita sem nenhum planejamento. Então nós defendemos que haja um planejamento por parte do governo estadual para as regiões metropolitanas, para que a gente deixe de terceirizar problemas. Tem problemas que estão da região metropolitana aqui, que Maringá diz que é de Mandaguaçu, Mandaguaçu diz que é de Maringá, Mandaguari diz que é de Marialva, e assim por diante, e aí ninguém resolve o problema. Então precisa ter um planejamento estadual para isso. É importante equipar as secretarias estaduais em torno da questão do planejamento. Eu lamento muito que tenha gente que vem aqui defender a extinção de secretarias. Tem gente que defende extinguir tanta secretaria que parece que vai governar sozinho. Parece que é o Luís XV, rei da França, que falou que o Estado era ele, né? Então, nós defendemos o contrário. Nós defendemos o bom equipamento dessas secretarias, porque governar é uma tarefa coletiva, é uma demanda coletiva e não apenas o desejo individual de alguém. Então, defendemos o equipamento, o bom planejamento, para a gente ter regiões metropolitanas integradas, e não como é hoje, que cada cidade da região metropolitana joga a culpa para a vizinha. Nós precisamos inverter a lógica na segurança pública. Os recentes acontecimentos aqui no Paraná, em Cascavel, em Guarapuava, e se eu não me engano hoje em Cianorte, mostram que encarcerar as pessoas em presídios não tem resolvido o problema da segurança, muito menos. Certamente, a privatização dos presídios vai piorar esse sistema, porque prender alguém vai ser motivo de lucro. E aí as empresas que querem lucrar com isso vão vir atrás de vocês, para prender vocês, porque isso vocês vão se tornar lucro na mão delas. Nós estamos juntos com o documento expedido ontem pela Pastoral Carcerária, que condena a privatização dos presídios. Temos certeza que privatizar os presídios vai piorar os problemas que a gente tem hoje. Também defendemos a efetiva implementação da Defensoria Pública, com o chamamento de todos os aprovados em concurso. Não é possível que o atual governador diga que o Paraná não é a Suíça e por isso não tem que ter Defensoria Pública. Ora, justamente porque o Paraná não é a Suíça, que nós temos um Estado desigual, é que precisamos de uma Defensoria Pública para ter advocacia para aqueles que mais precisam. Também lamentamos que o governador anterior tenha dito que defensoria serve para empregar advogado desempregado. É um desconhecimento completo do que é uma defensoria pública. Nós do PSOL estamos ao lado dos defensores públicos, dos funcionários da defensoria. Temos muito orgulho de ter estado nessa luta lá desde 2011, quando a defensoria foi implementada. Defendemos, então, a efetivação plena da defensoria. Defensoria também não se faz só com defensores e advogados. Precisa ter psicólogo, precisa ter assistente social, para as pessoas que forem lá da defensoria serem atendidas com qualidade. Sobre a UEM, nós temos uma proposta baseada em três questões para as universidades estaduais: financiamento, assistência estudantil e autonomia. Lamentavelmente, os governos que vieram até hoje no Paraná não respeitam a autonomia universitária, né? É comum você ter um candidato ganhador de eleições que não é nomeado como diretor, como reitor. Aconteceu isso na Unespar, na Escola de Belas Artes, na Faculdade de Paranaguá, na Unioeste. É comum acontecer isso. Então, temos que defender a autonomia. Mas para ter autonomia de verdade, precisa ter financiamento. Por isso, nós defendemos a vinculação do orçamento das universidades com uma parte do ICMS, para que haja um financiamento garantido para as universidades
independente de quem esteja no governo. É isso que acontece em São Paulo e é por isso que depois de 20 anos de governos tucanos, que todo mundo sabe que são governos inimigos da universidade, você ainda tem a USP, a Unesp e a Unicamp como universidade de excelência. Também defendemos um plano estadual de assistência estudantil, para que as universidades tenham RU, tenham moradia, tenham bolsas, para quem entrar na universidade não tenha motivos para sair. Hoje, infelizmente, muita gente sai da universidade porque, embora não haja mensalidade, você tem um curso de medicina que custa cerca de R$3.000 por semestre, um curso de odontologia, de arquitetura, custa cerca de R$2.000. Então, ou a gente garante, faz uma gratuidade ativa, ou nós vamos continuar deixando que as pessoas se esforcem muito para passar no vestibular e depois tem que abandonar a universidade porque não tem condições de se manter. Para as escolas estaduais, defendemos que, primeiro, se valorize os profissionais, professores e funcionários, e também que haja um reencantamento da escola. Hoje o jovem só vai à escola porque é obrigado. Nós precisamos reencantar a escola, fazer com que o jovem tenha vontade, tenha tesão, tenha muita vontade de ir para a aula, de ir para a escola. Para isso precisa ter lazer, precisa ter esporte, precisa ter cultura nas escolas, para a gente ganhar a juventude para vir para a aula, a gente ganhar a juventude para participar da educação. Na questão da saúde, entendemos que é prioritário mudar o foco, ter o foco na prevenção e na promoção da saúde. Nós temos autonomia para falar isso, porque diferente de outros candidatos chamados de grandes, nós não recebemos dinheiro da indústria farmacêutica. Ontem eu estava olhando as doações de campanha e é incrível. Tem doação da indústria farmacêutica na campanha da Glaze, tem doação da indústria farmacêutica na campanha do Requião e tem dono de hospital privado na campanha do Beto Richa. Vocês acham que eles vão defender a saúde pública ou eles vão governar para esses que financiaram as suas campanhas? É isso que precisa ficar claro aqui. Não adianta vir aqui dizer que vai fazer. É preciso ter autonomia para isso. É preciso não ser escravo dos seus financiadores de campanha. E nós temos tranquilidade de falar nisso, porque não temos um centavo desses setores na nossa campanha. Não temos rabo preso com esses setores da economia que pressionam os governos. Quem quiser saber mais sobre isso, acesse o nosso site, o www.bernardopiloto.com.br. Eu fiz um artigo ontem à noite, passei a noite fazendo isso, que explicita bem quais são os doadores de campanha das chamadas campanhas grandes. Por fim, eu queria convidar a todos para a gente continuar esse diálogo. Vocês receberam o nosso jornal, se puderem, leiam. Vocês vão ver que a gente tem propostas muito sérias para governar o Paraná. Temos propostas muito sérias que nós vamos continuar reivindicando, mesmo que em 5 de outubro não sejamos vitoriosos. Quero pedir também o voto de vocês para os 50, para deputado estadual e deputado federal. Nós precisamos de um deputado estadual do PSOL aqui no Paraná. Precisa ter alguém que bagunce o coreto na Assembleia Legislativa, que faça oposição na Assembleia Legislativa e que derrube aquela mesmice que está instalada, infelizmente, na Assembleia Legislativa. Também pedimos, já está apitando aqui, está quase dando choque o microfone, defendemos que, pedimos o seu voto para o professor Piva. Nada melhor do que derrotar o Álvaro Dias, do que elegendo um professor para o Senado Federal. E é dessa forma que eu termino a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção de todos e todas.